Gente, boa noite. Bom, no nosso último encontro, a gente ficou de resolver um exemplo. Não sei se vocês se recordam, né? A gente fez a discussão do Teorema de Lagrange, né? Uma segunda versão, que é uma versão mais popular, dentro do contexto de cálculo. E a gente, eu exibi um pedaço de um exemplo na aula anterior, usando o teorema de Rolle, né? De Rolle. E o outro, né, no caso eu mostrei só nesse primeiro intervalo, né, os outros intervalos, na verdade só tem mais um intervalo, né, depois é global, né, juntando os dois aqui, esse terceiro intervalo, é a união desses dois. Eu tinha deixado para vocês como exercício. E a gente ficou de discutir, né, o início dessa aula ia ser, a gente ficamos combinados, né, de iniciar com esse exemplo 8, né, essa segunda parte dele, que é para aplicar o teorema de Lagrange, tá? Nesse intervalo aqui. Bom, então, antes de mais nada, só comenta aí para mim se alguém, né, fez a outra parte, né? Praticamente vai ser análogo ao que eu fiz, mas só comenta se fez ou não e se vocês pensaram aqui nesse segundo. Ok, se você quiser apresentar aqui sua resolução, não tem problema, tá? Também eu acho válido, assim, a gente... Tá bom. Então, tudo bem, pode pular sem problemas. Uma coisa que é muito comum a gente, assim, quando a gente estuda, né, a gente normalmente foca olhando cientificamente. É isso. O outro intervalo do 1 a 5 sobre 2 aplica-se também o teorema de Rolle. Né? Ok. Deu igual esses. Teoricamente era para ter essa igualdade. Né? E na conta não deu essa igualdade, é isso que deu igual. Ou deu diferente. Tá bom. Tá. De toda forma, eu vou aguardar a resolução do. No fim da aula a gente pode discutir, inclusive. Pronto, então deixa o fim da aula. Ou então eu abro agora. Tá? Eu vou abro agora e a gente faz aqui a discussão.
vou fazer aqui a leitura, né? Só ele está pedindo para verificar o teorema do valor médio, que é o de Lagrange, nessa lei, nesse intervalo. Então, na verdade, o que ele está querendo, né? Trocando em miúdos, né? Fazendo assim, no geral. A gente tem uma função de grau 3, né? Aqui eu vou só fazer um rascunho, mas já eu volto para lá. Então, tenho aqui uma função, né, que ele definiu lá, né? Que é x3, etc. Né? Tem aqui algumas coisas. E pediu para verificar esse intervalo. Então, o que o teorema de Lagrange diz? Né? Diz o seguinte: eu tenho aqui uma curva, não sei como é essa curva. Daí, o que a gente tem que fazer? Né? A gente vai pegar esses dois pontos aqui, no caso, esse ponto aqui e esse ponto, né? No caso, o menos 1 e o f do menos 1, e o 2, f do 2. Né? Aqui eu tenho dois pontos, a gente vai ligar eles, e o teorema nos garante o seguinte, né? Existe algum outro ponto aqui nesse intervalo que quando a gente derivar nesse ponto, o coeficiente vai ser idêntico ao coeficiente dessa reta aqui. Né? Como aqui eu tenho dois pontos, eu consigo traçar uma reta, né? E essa reta tem essa forma, né? ax mais b. Então, ele está dizendo que tem um certo x0, né? Na verdade, é isso que o teorema de Lagrange diz, que a derivada no ponto x0 dá exatamente o valor a, né? com esse coeficiente dessa reta aqui. Essa é a ideia do teorema de Lagrange. Então, vamos ver o que o João fez. Né? Então, tranquilo. Ele pegou aqui os dois pontos, né? O ponto menos 1, f de menos 1 e o 2, f do 2, né? Como eu mencionei lá no desenho. Ele montou aqui o valor do a e ele vai atrás do x0, né? Onde essa igualdade ocorre, né? Aqui que é de fato o teorema. É isso que o teorema diz. Né? Então, beleza, o f do 2, de acordo com as contas, a gente deu 15, o do menos 1 deu menos 3, né? A diferença aqui deu 18. E 2 menos 1 dá 3, né? Ou seja, o A que a gente está procurando é 6. Ok. Então, ele derivou a função, aplicando aqui o nosso x0, e igualou a 6 aqui. Aí, igualando a 6, ele ficou com essa equação, né, polinomial de grau 2. Então, achou o delta, né, fez as substituições, né, respectivas. Aí ele encontrou aqui 0,73 e menos 2,73, aproximadamente. Né? Aqui não deu exato, né? Não deu pontos exatos. Então, esse 0,73, ele é um ponto que está dentro desse intervalo. Né? 0 ponto alguma coisa é maior do que menos 1 e menor do que 2. Né? Então, de fato, esse é o x0 que a gente está procurando. Né? Esse outro, né, com a equação
polinomial de grau 2 me proporciona duas raízes, então ele encontrou aqui um cara fora do intervalo. Mas, se a gente for fazer a leitura ao pé da letra do texto, só um minuto. Só um minuto.
Ok, deixa eu só, nesse tempo que eu não sei se, como é que está a internet de vocês, mas eu tenho percebido que tem ficado um pouco pior, né? Instável. Agora que eu estou fazendo minhas coisas, abro alguns vídeos do YouTube. É música mesmo, pra, eu gosto de estudar ouvindo música. Tem hora que ele fica, sei lá, fica fazendo leitura, para do nada. Bom, enfim. E tem, volta e meia tem caído, né? Vocês devem ter percebido. O celular ele segura, parece que ele segura mais. Mas, enfim. Pois é, essas coisas tá. Não sei o que está ocorrendo assim, né, de fato. Deixa eu compartilhar aqui do celular, é pior, vou exibir daqui mesmo o do Meet, né? Ver o que vocês. Eu estava vendo, né, que vocês estavam discutindo enquanto. Não, que aqui tem que ser por aqui mesmo. Tá, eu parei aqui, tem no diálogo, a Michelle perguntou por que ali deu zero. Deixa eu ver. Ah, eu acho que ela estava perguntando disso aqui, né? Bom, quando ela responder, vai estar lá embaixo. Eu não vou estar vendo ainda, mas eu vou comentar aqui as perguntas bem rápido e depois eu pego os feedbacks desses meus comentários. É porque aqui é uma constante, né? A derivada da constante é zero. Tá? Que o João respondeu, né, em seguida. Ok, aqui depois do comentário das quedas, depois chiados. Tá. Ok, então, assim, beleza, né? Os outros comentários não tinham uma relação direta com o exemplo, né? O exemplo que o João fez. Então, assim, aparentemente está tudo correto, né? Aí, no caso, eu teria só que averiguar, sei lá, se está errado em alguma conta boba, mas acredito que não. Aparenta está tudo ok. Então é isso mesmo, né? O teorema de Lagrange é isso, né? Ele diz que existe um ponto dentro do meu intervalo. Não sei, às vezes tem questões que eu ponho no gabarito, tem outras que não. Às vezes é o tempo assim de elaboração, né? Aí o ideal é que eu sempre coloque, mas sei lá, às vezes, né, na pressa passa batido e sei lá, fica por isso. Mas enfim, depois eu posso averiguar, fazer rapidão, né? Ou então colocar aqui, né, no, vamos ver o que o Wolfram faz, né? Eu não sei se ele vai entrar nesse detalhe do, do teorema de Lagrange, mas aí a gente pode colocar aqui algumas expressões, né, que ele deriva. Deixa eu só pegar aqui ó, a função, deixa eu ver, x3 mais 3x2 menos 5.
Olha, respondendo essa pergunta, na verdade, esse comentário, né, a questão da utilidade no cotidiano, prática, é complicado, assim, essa questão, né? Uma das razões é o seguinte, a própria origem do cálculo, ele não era para coisas cotidianas, né? Ele foi originário, né, de um problema de estagnação de um ramo científico, né? Quer dizer, a coisa já começa pesada por aí. Me lembra um pouco de alguns comentários que alguns alunos fazem, né? Foi físico, né? Um problema físico. Isso foi em 1500, né? Mais ou menos nessa época. Isaac Newton ele desenvolveu ele teve que desenvolver o cálculo para a física evoluir, né? A física sair do lugar, mas chegou um ponto que estagnou ali, não tinha mais desenvolvimento teórico, né? Por causa das limitações ferramentais. Então, a origem já é um problema pesado, né? Então, assim, pode-se aplicar, lógico, no dia a dia, né? Função, função é o elemento básico do cálculo, né? E criar funções assim, não é uma coisa simples, de forma geral, na vida prática, né? Porque na vida prática os modelos não são bonitinhos, mas, por exemplo, foi praticamente sim. Tem uma guerra do cálculo, né? Que alguns comentam que foi ele o criador, alguns comentam que foi o Leibniz. Mas aí, inclusive, tem alguns fatos que contam que parece que eles não se comunicaram, né? E não teve contato assim um com o outro. E surgiu simultaneamente, praticamente, né? A ideia. Uns dizem que o que Leibniz fez foi só escrever de outro jeito que o Newton escreveu. Enfim, então, assim, daqui em diante, o que vocês estão estudando ou vão estudar, para problemas práticos, não existe, assim, não é mais esse papel, né? O papel é se aprofundar e criar coisas novas, né? Assim, baseado no que já tem. Esse comentário aí, pelo que conta, é isso, né? Eu nunca li a fundo, assim, a história da, assim, isso, né, quando pagava as disciplinas, alguns professores comentavam, assim, um pouco dessa história da guerra do cálculo. Inclusive, acho que teve um outro semestre que eu fiz esse mesmo comentário ou semelhante, e aí tinha um aluno que ele tinha lido, aí ele, né, fez comentários bem pertinentes, assim, em relação a isso. Mas, enfim, voltando aqui para o exemplo, né, que o João Guilherme fez, aqui o resultado é 0,73, né? Se a gente for olhar aqui o que o Wolfram assim, ele plota aqui, dá para perceber o seguinte, aqui é o gráfico aqui no menos 1, né? O 2, a minha curva vai estar mais adiante, né? Aqui o gráfico vai estar bem mais acima, e aqui mais ou menos sei lá, eu vou ter aqui uma inclinação mais ou menos, né, seguindo aqui a ideia do meu cursor, e quem tem a mesma derivada é mais ou menos aqui mesmo, né? Mais ou menos aqui entre 0 e 1, mais próximo do 1. Ou seja, seguindo essa intuição aqui pelo aparente, né, parece que está tudo correto de fato, né, pelo que o João fez. Tá? Pois bem, então, tranquilo, né? Vamos continuar aqui as
nossas discussões. De fato, essa é a ideia. Todo mundo entendeu o que o João fez e como a coisa procedeu? Bom, o gráfico eu fiz assim. Ele apresenta lá um esboço, né? Não, eu sei que não é isso. Mas é porque lá o gráfico está pequeno. Eu vou só fazer um esboço aqui um pouco maior. Porque o gráfico que ele apresenta aqui, vamos ver aqui o tamanho. Eu vou apagar aqui a resolução dele. Veja que é uma curva, né? Que ela, sei lá, tem um ponto de máximo aqui, um de mínimo aqui perto do zero, né? Relativos. Tem um ponto de máximo aqui no -2, né? Quer dizer, aí ela sobe, né? Então vamos fazer mais ou menos isso aqui. Então tem aqui -1, -2. Então ele tem mais ou menos um ponto de máximo aqui, né? Pelo menos é o que ele apresenta. E, sei lá, parece que é sei lá, uma coisa assim. Deixa eu só conferir lá, ver se é isso mesmo. Não, é no 1. Perto do 1 que ele corta aqui. Eu cortei perto do 2. Aqui, sei lá, mais ou menos assim. Aí eu peguei aqui, estimei mais ou menos assim, ó. Aqui pode ser que fique grosseiro, né? Lá o gráfico é exato, né? Sei lá. Então tá aqui a nossa curva, né? Se a gente for considerar esses pontos aqui como sendo o ponto -1 e o f do -1, né? Que eu não sei exatamente quanto é, mas eu tenho mais ou menos essa noção. E esse ponto aqui é o ponto 2 e o f do 2. Então, o que, que a gente sabe? Tem alguém aqui, né? Lá no gráfico dá para perceber que mais ou menos aqui perto, um pouco mais perto do 1, que era mais ou menos, a tua resposta deu isso aqui, né? 0,73 aproximadamente. Ou seja, de fato, faz um pouco de sentido a tua resposta com o gráfico que ele apresentou lá. Então, assim, só para a gente ter uma noção, né? Se o caminho tá, se a gente está no caminho correto, a gente pode fazer isso. Né? Sei lá, põe lá o gráfico, né? Analisa mais ou menos, né? Visualmente. Né? Pronto. Então, por isso que eu deduzo que, né? Parece que você fez estava tudo correto, mesmo você não tendo muita fé, né, no que fez. Mas é importante isso, né? É importante esse lado cético, né? É sempre importante desconfiar. Porque quando não se desconfia, aí você começa a virar um dogmático das suas próprias contas, aí você acha que nunca mais é. Exato, né? Mas isso é bom, né? É bom. Ele estimou abaixo, né, do que ele fez. Muito bem. Aí vamos continuar aqui a ideia do próximo teorema, né, que é o teorema 6. E o teorema 6 ele já usa a derivada para classificar a nossa função em relação a crescimento e decrescimento. Então ele diz assim, ó, considere uma função f contínua no intervalo fechado e derivada no aberto. Então, a derivada, né, é positiva, né, para todos os x dentro de um intervalo, somente se ela for uma função crescente. Da mesma maneira, né, quer dizer, aqui é o caso análogo, o caso contrário. Né? Se der negativo,
Então, para todos os pontos aqui dentro desse intervalo, então ela decresce. Tá? Ok, então vamos à ideia, né? Vamos discutir aí esse teorema 6, como são dois casos praticamente idênticos, né? Então eu vou fazer só uma prova, né? A outra fica, sei lá, como exercício. Então ele diz o seguinte, né? Propriamente dito, né? Em todos os casos a gente está pegando a continuidade em intervalos fechados, né? Inclusive abusar um pouco, né? Então continuidade no fechado e derivável no aberto. E se eu tenho isso aqui como premissa, significa que aqui eu não vou botar esse sim, não, vou botar assim. Então, isso aqui é condição necessária e suficiente para eu admitir que f é crescente. Né? Muito bem. Porque se a gente derivar em intervalos fechados, a gente não consegue derivar nos extremos. A derivada tem que pegar os limites dos dois lados. E intervalos fechados, se a gente, né, for derivar no fecho do intervalo, né, aí por um dos lados você não vai existir limite. Aí não dá para derivar. Deu para entender? Ok. Muito bem, então temos essas premissas, né, aqui é essencialmente se, ou seja, se a derivada, né, em todos os pontos do nosso intervalo, ela der maior do que zero, significa que f é crescente, né? Aqui ele põe maior ou igual, porque logicamente não foge, né? Aqui é duas opções, ou é maior ou é igual, né? Na verdade, quando é igual a gente sabe que ele é extremante, né? Porque tem esses casos assim, né? Pode ser que a minha função faça isso, né? Então a minha função cresce, tem um ponto aqui que dá igual a zero, né? Mas se a gente olhar toda a função, né? Então ela vai crescer em todos os pontos. Né? Eu sei que aqui, né, para não retirar a informação em um ponto, né? Então põe-se o igual também. Né? Mas se a gente olhar, essas inclinações aqui são positivas. Né? E essa daqui, bom, aqui não está dando bem zero, mas é mais ou menos por aqui. Existem, inclusive, outras classificações. Né? Eu poderia dizer que quando é maior ou igual que zero, ela não decresce. Enfim, são classificações da modicidade, mas essa também, bom, é uma, pode ser considerado sem problema nenhum. O que tem que acontecer é que, a partir de agora, né, se a gente considerar assim, vai ter que ser assim até o final. Na verdade, a derivada está dando zero aqui em todos os pontos do. Quer dizer, está dando maior do que zero ou zero em todos os pontos do meu intervalo. Não é só em um ponto aqui, né? Aqui são em todos o intervalo. Então, ela é crescente no intervalo. Né? Ou seja, todo o meu intervalo da função lá, né? Todas as imagens dentro daquele intervalo é dito crescente. Então, vamos aqui à ideia da demonstração. Então, a ideia da demonstração é, sei lá, vamos considerar
inicialmente, né, que a derivada, quer dizer, tanto faz, né? Considerar aqui a volta, né, e depois a gente vê aí. Então, beleza, vamos considerar a minha premissa, né? Não vou nem escrever, mas vamos assumir a verdade desses dois fatos aqui, né? Ela é contínua no intervalo fechado e ela é derivada no aberto. E a gente vai assumir inicialmente que f é crescente nesse intervalo. Aí eu pergunto, né, no caso do intervalo I, que é o intervalo AB. Pergunto a vocês, vocês lembram qual é a condição para eu dizer que uma função é crescente? Alguém lembra aqui? Isso, isso, muito bem. Então, dois, dois alunos já colocaram a ideia corretamente. Né? Então, sei lá. Então, isso aqui significa. Então, isso aqui, deixa eu colocar aqui as implicações. Né? Então, isso aqui significa que se eu pego para todo x e x mais h, né, vou pegar dois pontos dessa maneira, né, não vou pegar a escolha de pontos, eu vou pegar arbitrariamente dois pontos do intervalo. E para todos os dois pontos do meu intervalo, que o x mais h for maior do que o x, isso aqui vai implicar que o f do x mais h vai ser maior ou igual que o f do x. Como foi aí descrito, né, pelos Joãos, né? Tanto o João Pedro como o João Guilherme escreveram praticamente a mesma coisa. Tá, e se a gente for observar, o que acontece aqui? Se eu fizer x mais h menos x, a gente sabe que isso aqui vai ser maior do que zero, né? Porque esse carinha é maior do que esse, então a diferença vai dar positivo. E eu posso escrever essa condição aqui em função das diferenças. Né? E é isso que eu vou fazer. Né? Escrevendo essa diferença, isso vai implicar que essa diferença aqui é maior ou igual que zero. E isso aqui significa que se eu fizer f de x mais h menos f de x sobre x mais h menos x, aí eu tenho que ver em relação a esse quociente da que sinal. Né? Bom, como a minha função, como esse fato ocorre em todo o intervalo i, então significa que essa diferença sempre vai ser positiva ou zero, e esse meu denominador sempre vai ser positivo. Então significa que essa divisão, né, ou vai dar mais com mais, que vai dar mais, que é maior do que zero, ou então pode ser que essa diferença dê zero. Então é isso aqui que vai acontecer. Bom, aí isso aqui significa, né, que se eu aplico aqui o limite, né, dos dois lados da desigualdade,
Aqui, se a gente cancelar os x, né, vai ficar só o h. Isso aqui vai ser maior ou igual, né, que o limite em zero quando h for para zero. Não sei se vocês lembram de tem um teorema no limite que fala isso, né? Se duas funções, né, para todo intervalo, né, em pauta, uma é menor do que a outra em todas as imagens, então significa que quando eu aplico os limites, né, o limite que gera sempre as menores imagens vai, né, ser menor do que o limite das maiores imagens. A do confronto, ela usa indiretamente essa informação, né? Sendo que do confronto você tem três funções envolvidas, né? Aqui é só duas. Tem assim, uns teoremas semelhantes a esse, que é o teorema também da conservação do sinal, que a gente vai ver, eu acho que na volta que a gente vai utilizar ele. Bom, então, beleza, né? Como isso sempre vai acontecer, né, para todo o intervalo i, então no limite, né, isso aqui também tem que ser obedecido, né, ou tem que dar positivo ou tem que dar zero. Então, esse aqui a gente sabe que é a derivada, né? Isso aqui é a derivada da minha função, quer dizer, do jeito que eu escrevi aqui, não está amarrado nenhum ponto, né, ou seja, a minha função derivada, quando eu aplicar x dentro do intervalo i, né, isso aqui vai ter que ser, né, esse limite aqui da constante é a própria, né, então isso aqui que vai acontecer de fato. Né? Se minha função for crescente, então a derivada, né, vai ser maior ou igual que zero. Espera aí, deixa eu ver. Sim, tá. Então eu tenho essa informação e tenho a implicação nessa e por fim a gente chega nessa daqui. Agora a ideia é da volta. Né? Na volta a gente vai considerar isso daqui é o que a gente chama de ida. Né? Vamos pegar agora a ideia da volta. E a ideia da volta é partir disso aqui, né? Derivada do meu x é maior ou igual que zero. Eu acho que não sei se dá para aproveitar o que foi escrito em cima, mas tudo bem, vamos. Tá, então pelo que a gente escreveu aqui em cima também, né, isso aqui a gente pode dizer que é o limite, né, h indo para zero disso aqui. Sim, pode ser. Né? Se aqui, tudo bem. Se eu obedecer a ordem do que foi escrito, né, de fato, então é isso aqui. É, tá, então isso aqui também eu posso dizer isso. É justamente a volta aqui. E tem o teorema da conservação do sinal. Né? Se agora eu não lembro se do jeito que eu fiz a primeira que não, é isso mesmo.
Se os meus limites, né, um é maior do que o outro, então existe um intervalo aqui em torno do meu H, né, que a minha função, né, vai conservar o mesmo sinal, a mesma desigualdade em relação à outra. Então, isso significa que quando o H está próximo do zero, significa que isso aqui vai ser maior do que zero. Né? Isso quando H estiver próximo do zero. Tá, então vamos só avaliar o que aconteceu aqui. F do x mais h menos f do x. Isso aqui, o nosso denominador pode ser escrito assim, né? X mais h menos x, né? Isso aqui de maneira proposital, só para a gente comparar esse termo aplicado em f e esse termo aplicado em f. Né? Quando é que isso aqui é maior do que zero? Maior ou igual? Né? Ela vai ser igual a zero simplesmente quando o numerador der zero. Né? Isso aqui não pode dar zero, a gente sabe disso. E esse meu quociente dá positivo quando os sinais são idênticos. Os sinais do numerador e denominador. Então, isso aqui significa que eu tenho, né, duas condições aqui. Então, se isso aqui der maior do que zero, isso aqui vai implicar que isso aqui é maior ou igual que zero. Porque eles têm que conservar o mesmo sinal. E o outro caso é essa diferença aqui, dando menor do que zero, vai ter que implicar que isso aqui tem que ser menor ou igual que zero. Então, vamos só numerar aqui. Tem o primeiro caso, tem o segundo caso. Se ocorre o primeiro, então aqui pode ser reescrito assim, né? X mais H maior do que X vai implicar que o f do X mais H é maior ou igual que o f do X. E se o 2 acontece, né, é análogo. X mais H menor do que X, né, já me adiantando, somando X aqui dos dois lados. Isso aqui vai implicar que o f do X mais H é menor ou igual que o f do X. Né? Ou seja, esse H, como a gente não está definido exatamente quem é, pode ser que ele seja negativo. Aqui nesse contexto, né, eu estou somando alguém aqui a x de tal maneira que ele fique menor do que x. E a gente sabe que nesse contexto, né, se h for positivo e o x também for positivo, então isso aqui não tem como ocorrer. Né? Então esse h está livre. Aqui eu estou dizendo que o menor domínio está gerando a menor imagem. Ou seja, a minha função nas duas escritas, né, tanto nessa quanto nessa, elas são caracterizações de funções crescentes. Né? Então, vou só concluir. Né? Portanto, f é crescente.
para x pertencente ao intervalo i. Ok. Deixa eu só ver aqui na parte do limite, né, teorema que a gente indiretamente usou. Deixa eu abrir aqui o PDF e ver. Bom, eu acredito, deixa eu só, vamos olhar aqui rapidamente, eu vou. Aqui, né? A nossa derivada, ele é um limite e tem o teorema da conservação do sinal, né? Então é exatamente aqui que a gente aplica, né? Daqui para cá que a gente aplica, né? Então, se esse limite é sempre positivo, né? Então tem um intervalo que a minha função vai ser sempre positiva. Né? Então essa foi a ideia que eu apliquei aqui nessa implicação aqui. Deixa eu só foi daqui para cá. Né? Essa implicação aqui é justamente por causa desse teorema. Esse aqui é o teorema 5, né? Da conservação do sinal. Ok. E o outro, deixa eu ver se. Inclusive, pode ser o teorema 7, né, também. Ó. Se o nosso limite, que é uma derivada, né, for menor do que zero, né, a derivada, quando eu aplico no número sendo menor do que zero, então a minha função é menor do que. Né, uma função é menor do que a outra num certo intervalo. Tá, ok. Deixa eu abrir as perguntas, né? Em relação a essa demonstração, eu já vi que tem manifestação de alguém dizendo que tem. Deixa eu ver, João Guilherme, era essa função que eu tinha respondido, que era confronto, e você disse que não? Então, o problema do teorema do confronto é porque eu tenho duas funções dando o mesmo limite. Né? Aí aqui entra uma terceira função. E o que a gente está fazendo comparações é só são de duas, né? Se a gente usar o teorema 7, ou só de uma, se a gente admitir aqui, né, que o nosso limite vai dar um número não sendo zero, sei lá, se for positivo, né, aí a nossa derivada está implicando que a minha função dentro de um intervalo ela é crescente. Mas se você enxerga o uso do teorema de confronto, eu não vejo assim como ele se aplica. Né? Você pode até, sei lá, explicar aí para gente, se você quiser, lógico. Né? Ou, sei lá, pode digitar aí. Se você enxerga. É, eu não vejo. Eu vejo assim que as ideias que nós usamos, né, são utilizadas aqui no teorema de confronto. Para os demais, né? Ele, não sei se ele vai digitar ou vai falar. Ah, tá. Ok. Para os demais, está tranquilo aqui as ideias que a gente, como a gente montou aqui a ideia da prova? Professor, Diga aí, João. minha dúvida foi na da ida que bota lá a implicação f é crescente no intervalo
implica que para todo x, tal, tal, tal. Aí esse para todo x, não sei o que, ele está falando que a derivada de f é maior ou igual a zero e x pertence a i. É esse aqui, né? Ou é esse? Não, primeiro ali, ó. Logo no começo, f é crescente no intervalo, implica que para todo x. Eu tô Para perguntando todo esse. x e x mais h, ou seja, eu vou usar esse espaço aqui. Eu, na verdade, escrevi o que vocês, né, colocaram, né? Sendo que eu utilizei dois elementos gerais. Eu peguei um x aleatório aqui do intervalo e peguei um x mais h, de tal maneira que esse x mais h é maior do que x. Aí quando é que a função é crescente? Quando o menor domínio gera a menor imagem. Vou botar só assim. E o maior domínio gera a maior imagem. Então, é isso que nos garante que uma função é crescente. E foi isso que eu escrevi aqui. Ó. X mais h é maior do que x. Isso vai implicar que o f do x mais h, no caso dessa altura, vai ser maior ou igual que o f do x. Aí depois eu saí só reescrevendo, montei o quociente e apliquei o limite. Aí não sei se eu respondi o que você perguntou ou se eu disse outra coisa. Ah, acho que deu para entender. No caso, esse teorema está falando que a derivada vai ser maior ou igual a zero, se somente se o f é crescente. No Assim, intervalo. mas se eu ignorar essa parte do intervalo, basicamente é isso que o teorema está falando. É Tipo, porque assim, trocando em miúdos, né, falando assim mais, a gente tem, vou pegar aqui até um domínio certo, um domínio relativamente grande. Então, assim, a gente tem funções que têm diversos comportamentos. Então, por exemplo, se eu pego esse intervalo daqui até aqui, por exemplo, então é notável que nesse intervalo aqui a minha função é crescente. Né? Aí a consequência é o seguinte, se ela é crescente, as derivadas são positivas, né? Ou zero, sei lá, vou pegar o ponto aqui, vamos supor que aqui é zero. É isso que ele diz, né? Então é crescente no intervalo, porque possa ser que em outro intervalo, no caso, se a gente, né, pega desse intervalo até o próprio lá mesmo aqui, né? Então, nesse intervalo aqui, deixa eu chamar do C até A, já é o contrário, né? As derivadas aqui ou dão zero ou dão menores, né? Então, essa questão de ser crescente ou decrescente são em intervalos. Né? Porque não dá para garantir. Tem funções que elas são todas crescentes. Um exemplo é a função x ao cubo. X ao cubo tem esse desenho e ela é totalmente crescente. Né? Ela é crescente em todos os pontos do domínio. Então, em todo intervalo ela é crescente, mas nem sempre. Né? Possa ser que tenha intervalos que ela seja crescente, intervalos que ela não seja. Tá aqui I zero. Aí, em I0 ela decresce, em I ela cresce. Deixa eu ver aqui. É, exato.
para todo x no intervalo. Exatamente. Né? Qualquer x que eu pegue aqui, a característica dele é essa. Né? As derivadas ou dão mais positivas ou dão zero. Okay. Aí, essa daqui é da primeira unidade. Né? Sim, aí esse outro caso aqui é análogo e eu vou deixar a prova, inclusive, para vocês exercitarem a prova, que vai seguir praticamente os mesmos passos do que eu fiz. Então, por exemplo, ó, aqui eu já citei, né, o exemplo 9, uma das funções citadas é o x ao cubo. O segundo exemplo é o seno de x. Aqui a gente já tem ideia do comportamento das duas. X ao cubo vai ser maior do que zero para todo o nosso intervalo. Então, se a gente fizer, né, calcular aqui a derivada, a função derivada aqui vai dar 3x2. Então, o que a gente sabe? Que 3x2 ela só pode ser positiva ou zero. Ela não pode ser negativa porque, independente do valor do x, né, como ele está ao quadrado, nunca isso aqui vai ser negativo. A não ser que a gente estivesse no campo dos complexos, mas não é o caso. Então, significa que essa função ela é crescente para todo o domínio dela. Então, isso aqui significa que a minha função f de x igual a x ao cubo, ela é crescente, toda ela. Ok, aí a função seno, ela alterna, né? Tem intervalos que ela cresce, tem intervalos que ela decresce. Essa análise aqui, essa análise que eu acabei de fazer, né, e essa conclusão que eu acabei de tirar, eu não vou fazer para a função seno, eu vou fazer para a terceira função, que é essa função h. Aqui a gente vai avaliar, eu estou pegando um polinômio, estou subtraindo de um ln, e eu não sei se ela é toda crescente ou toda decrescente, ou se tem intervalos que ela cresce, intervalos que ela decresce. Né? A função derivada, ela é o coeficiente angular. Mas, de certa forma, em contextos gerais, né, a derivada ela é chamada de função velocidade. E a velocidade ela tem característica vetorial. Na verdade, no nosso contexto aqui, no contexto que a gente está estudando, ela não é geradora de vetores, né? Ela é geradora só de um coeficiente só angular. O vetor derivada seria esse, né? Seria o vetor 1 e derivada. Esse aqui seria o vetor, né? Esses vetores que a gente coloca aqui são esses aqui. Por que eu represento as setinhas? Né? Porque aí a razão é um pouco dessa ideia aqui que se vê em VGA. O que a gente sabe? Se eu tenho um ponto e tenho um vetor, eu tenho uma reta. Então, se eu defino um ponto e defino, né, a direção através de um vetor, então eu tenho uma reta aqui implicitamente. E o que é derivada? Né? A derivada é só o coeficiente angular. E é análogo. Se eu defino aqui no contexto do plano, né? Se eu defino o coeficiente angular e defino o ponto por onde ela passa, então eu também tenho condições de definir a reta. Porque aí nós sabemos o seguinte, a reta
nesse contexto, né, é uma estrutura que tem essa equação de forma geral, e se eu defino esse A e defino um ponto por onde a reta passa, esse ponto indiretamente vai me dar o B. Né? Vou pegar aqui um exemplo para... Por exemplo, você derivou na verdade aqui a gente procurou a derivada que dava o ponto que dava igual, né, essa inclinação aqui. Bom, vou pegar lá se eu não me engano, a função que a gente tem era x3 mais 3x2 menos 5, acho que é isso. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo. Então, beleza. Se a gente derivar, né, vai ficar 3x2 aqui, vai ficar 6x. Tá, e se eu aplico, vamos pegar o 1, tá? Aqui, só para ficar mais fácil as contas. Se eu derivo em 1, eu estou achando o coeficiente angular dessa reta aqui. Tá? Então, essa reta possui um ângulo. A tangente desse ângulo é o nosso coeficiente angular. E é exatamente isso que a gente está achando aqui na derivada. Né? Quando a gente deriva, então isso aqui fica... aqui vai dar 9. Então, esse coeficiente angular aqui está dando 9. Tá, então, se eu der o coeficiente angular e eu der o ponto que eu estou, né, definindo aqui, onde eu estou calculando esse coeficiente, eu tenho uma reta. Qual é o ponto que eu estou fazendo isso? O ponto é no ponto 1 e f do 1. E o ponto 1, f do 1, vai ser 1, fazendo as continhas aqui, vai dar 1, mais 3 dá 4, menos 5 dá menos 1. Tá, então, consequentemente, né, eu sei que a nossa equação de reta é essa. E se eu substituir o y por menos 1, o a eu sei que é 9 e o x vai ser 1, então eu acho b. No caso, b aqui vai dar menos 10. Então, se eu defino um ponto, defino o coeficiente angular e encontro a reta, então eu posso representar por vetor também. É análogo. Como é que a reta define um vetor? Bom, porque a gente sabe desse conhecimento de VGA, que se eu tenho uma reta, eu consigo definir um ponto conhecido e um vetor direção. Né? Quer dizer, seria o sentido contrário. Por exemplo, esse último exemplo a gente descobriu essa reta aqui. Ó. Isso lá, por exemplo, lá que eu falei, dado a função, derivando em 1, né? Nesse ponto, e para esse coeficiente aqui. Né? Tá, e como é que então eu geraria a equação da reta nesse formato? Bom, chamo x de t, quem é que vai ser meu y? Né? Meu y vai ser menos 10 mais 9t, então, consequentemente, eu tenho a equação da reta. Quem vai ser a equação da minha reta? Vai ser essa. Minha, sei lá, meu r, que depende de t, vai ser o ponto 0 menos 10 mais 9t. Como eu falei, ó, derivada é 1, e aqui é quando eu derivo e aplico 1 nele. Ou seja, se isso aqui é análogo, né? Um gera o outro.
formato. E se eu tenho dessa maneira, né, de gerar uma reta que é um ponto e um vetor, tem outra maneira, né, que me gera essa, que é o coeficiente angular e o ponto. Consequentemente, né, se isso pode gerar isso, então eu posso representar por vetores. Bom, eu falei um universo aí. Me digam aí se deu para entender pelo menos um corpo celeste. Tem alguém aqui que não pagou VGA e está ouvindo essas informações? Me diga se essa pessoa conseguiu visualizar alguma coisa. Você não pagou VGA em nenhum momento, quer dizer, nem, você pode ter pago no semestre anterior. O que eu quero dizer é que nunca pagou. Então, você nunca pagou, é isso? Ah, tá. Então, tu já pagou em outros... não sei o que... É o que essa sigla? É uma disciplina ou é no ensino médio? No ensino médio, essas formas elas são explicadas. Porém, essa forma aqui não é explorada. Pelo menos, normalmente, não em matemática. Por quê? Porque no ensino médio, infelizmente, não se fala de vetores. Mas, quer dizer, fala em física, né? O interessante é que se falasse em matemática, já que ele é um ente matemático. Eu fico com a sensação de que vetor é um conteúdo físico. Não, não é. A física se utiliza dela, é diferente. Mas, enfim, né? Essa é a ideia. A resposta é: eu posso utilizar vetor tranquilamente, porque para cada ponto, né, tem uma reta aqui que tangencia. E essa reta eu posso representar por um simples vetor, desde que eu diga o ponto que é o vetor parte. Ok. Então, sim. Então vamos aqui para esse exemplo. Deixa eu só ver aqui o que a gente tem que ver. Né? Derivada segunda, concavidade, critério geral, inflexão. É rápido isso, quer dizer, a gente já está no final. Eu estou falando isso porque no meu calendário, inclusive lá no SIGADS, já está estimado que o fim da segunda unidade era para ser essa semana. Mas a gente, quer dizer, não está numa situação preocupante. Hoje é quarta-feira, né? Eu acho que sexta-feira já dá para visualizar a luz no fim do túnel. Quer dizer, próxima semana a gente já termina e já discute os exercícios. Esses exercícios, né, já que eu comentei disso, são exercícios que têm vários itens. Então não precisa resolver todos. Né, porque aqui é praticidade, quer dizer, aqui a gente vai ser mais rápido do que em limites, por exemplo, né, nessa questão dos exercícios. Limites lá é importante a gente explorar bem, né, pelo fato das derivadas serem limites. Ok, então vamos resolver encontrar aqui os intervalos que essa função cresce ou decresce. Né? Bom, então para a gente fazer isso, primeiro a gente vai ter que derivar. E derivando isso aqui, a gente sabe, esse aqui é um termo monomial, né? Vai ficar 3x2. E pergunta, vocês lembram como é, quem
quem era a função derivada da função ln de x? Bom, um dos... na verdade, passou perto, mas não é. Não é. O e elevado a x é a inversa. Então, vamos derivar aqui usando a regra da inversa. Como é que a gente deriva usando a regra da inversa? Então, primeiro, eu vou usar a simbologia mais simples possível. A simbologia é essa. Eu vou escrever simplesmente y é o ln de x, e se a gente for escrever a função inversa, aí chutou bem. Você vai ver por que você chutou bem. Eu acho que você devia explorar mais. Normalmente, quando o cara chuta de direita, ele tem mais força quando chuta na esquerda, né? Só não tem tanta direção. Né? Bom, isso é, pelo menos, é o aparente, tá? Isso não é um teorema, isso que eu estou falando. Bom, então aqui a gente sabe que se eu for escrever o x como imagens, né? O gerador das imagens vai ser essa daqui, né? É a inversa. Bom, isso aqui a gente já conhece. Tá, então eu quero derivar essa função aqui que eu vou chamar de y, e a regra da função inversa manda fazer isso, né? 1 sobre a derivada do x. Tá, mas a minha função x é essa daqui. Ou seja, eu vou derivar essa função aqui. Aí a pergunta é, quanto dá essa derivada? Quem é a derivada de e elevado a y? Olhando lá para as nossas tabelas, né? Quem é a derivada da exponencial? Ninguém lembra? É a própria. Perfeito. Então essa daqui, a derivada é ela própria. Porém, esse y é uma função que depende do x. E aqui a nossa expressão está dependendo do y. Não é isso que a gente quer. Né? Isso aqui, na verdade, é isso aqui. Né? É isso que a gente está fazendo. O y é a derivada do f do x. E eu quero que esteja em função do x. Então, o que a gente faz? Né? A gente vai trocar esse y pelo ln do x. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre e elevado ao ln do x. E e elevado ao ln do x. Isso aqui dá igual a... Quanto dá isso? Dá x. Perfeito. Então, isso aqui, na verdade, é 1 sobre x. Ok, então, aqui é 1 sobre x. Tá, então, vamos procurar o intervalo. O intervalo não sei, tal que o h seja crescente, por exemplo. Bom, então eu quero o intervalo que isso aqui aconteça. Né? Que a minha função, a primeira derivada dele, maior ou igual que zero. E vamos aplicar, a gente já tem essa expressão. É só olhar o x que satisfaz essa sentença. É, isso. Na verdade, dá para fazer alguns, né? Tem umas tabelas. A gente não faz muito isso, porque se você pega esses livros clássicos, né? De cálculo, sei lá, esses Stewart, Chokovsky, o Ley, tudo que eu passei para vocês, o Munifones, quer dizer, esses livros, né, que são, parece o Anto, né, ele parece Bíblia, assim, em relação ao tamanho,
nas contracapas dele já tem diversas tabelas, né? Inclusive tem essa também, né? Mas, né, como o Felipe falou, a gente pode criar aí alguns corolários, né? Só não, assim, não é tão interessante porque já é uma informação batida na comunidade, né? Na comunidade acadêmica. Mas, enfim, é por aí que a coisa funciona. Tá, então vamos aqui a substituir a nossa expressão, né? Eu vou usar esse espaço aqui. Então vai ficar assim, 3x2 menos 1 sobre x. Eu quero ver onde é que isso aqui vai acontecer. Bom, aí a gente começa a trabalhar aqui com desigualdades, né? Então eu vou somar 1 sobre x dos dois lados, a gente vai chegar nisso aqui. E como esse x é denominador, né? Eu vou multiplicar tudo por x. Aí a gente vai acabar criando dois casos, né? Isso aqui vai ser 3x a terceiro maior ou igual do que 1, se x for maior do que zero, né? Porque se x for positivo, não há mudança nessa desigualdade. E o caso contrário, se x for negativo, né? Então, vou botar aqui, ó, ou isso aqui vai dar 3x ao quadrado menor ou igual que 1, se x for menor do que zero. Ok, então vamos fazer a conta aqui no primeiro. Então, se x for maior ou igual que zero, aí a gente pode tá. Obrigado, é a terceira, né? Aqui eu botei ao quadrado. Tá, se x é maior do que zero, isso aqui vai implicar que o nosso x vai ser maior ou igual que a raiz cúbica de 1/3. Isso para o primeiro caso, né? E se x for menor do que zero, isso aqui vai implicar que x é menor ou igual ok. Esse de baixo está meio esquisito, né? Diga aí, tira aí sua dúvida. Não, aqui eu só abri as possibilidades, né? Na verdade aqui é ou, né? Porque se x é maior do que zero, né, é essa desigualdade que vai ocorrer. E se x for negativo, é essa desigualdade aqui que está valendo, né? Porque eu multipliquei aqui por um x, né? E esse produto aqui tem essas implicações, né? Eu posso ter multiplicado por x positivo ou negativo. Na verdade, eu estou procurando aqui o intervalo, né? Eu tenho aqui a minha lei de formação, derivei a primeira vez, eu quero saber o intervalo que ela cresce.
E o que isso significa? Né? Que essa desigualdade vai ocorrer, né, se isso aqui acontecer. Quer dizer, eu já aparentemente encontrei um intervalo. E ela inverte, né, se o x for negativo, né, ou seja, se o x for menor do que isso. Que são as duas possibilidades. Na verdade, é o I, né? Por exemplo, um intervalo que é garantido aqui nessa nossa conta é esse. Né? Se eu pego o intervalo, ele é fechado e então, nesse intervalo, a minha função cresce. Desculpa, estava pensando. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler a pergunta. Né? Por que deu o mesmo valor nas condições, aí por isso é infinito, ali no intervalo? Na verdade, esse intervalo aqui ele foi escrito baseado a priori só nesse aqui. Tá? Porque não tem influência, né? Não tem limitação. Ele só diz, né, que isso aqui vai ser maior ou igual do que zero quando x for simplesmente maior ou igual do que isso daqui. Ou seja, quais são os pontos que satisfazem essa desigualdade? Né? São esses pontos aqui. Se x for igual a isso, né, isso aqui vai ser maior ou igual que zero. Ou se ele for maior. Então, mas esse outro, deixa eu só fazer uma averiguação aqui. Da seguinte maneira. Vou colocar aqui a função deixa eu ver aqui se é x, 3x ao cubo. Por que eu estou colocando por que eu estou colocando essa função aqui? Né? Porque graficamente a raiz dela aqui, raiz cúbica
um terço, né? E aí ele extraiu só o numerador. Aí o que, que acontece à direita dessa raiz cúbica? Aqui a nossa função dá positivo, né? Ou seja, essa expressão aqui dá positivo, né, no domínio que é maior do que a raiz cúbica de um terço. E ela dá negativa quando ela é menor. Ou seja, é bem por aí mesmo, né? Então, eu não estou. Essa função aqui que eu estou me utilizando é para avaliar o crescimento e decrescimento da outra, né? Da primitiva dessa. Então, à direita, né? Ou seja, de raiz cúbica de um terço até o mais infinito, a minha função vai crescer porque aqui minhas imagens são positivas. Então, significa isso aqui. Significa isso aqui, né? Nesse intervalo, a minha função, ela cresce. Né? É isso que acontece. E o caso contrário, né? Que é nesse intervalo aqui, acho que o João até comentou isso. Isso, exatamente. Né? Do menos infinito até a nossa raiz, aqui eu vou abrir, tá? Eu vou abrir porque eu coloquei o ponto no. Bom, enfim, tudo faz, né? Aqui está assim também. Então, esse intervalo aqui é isso aqui que acontece, né? A nossa função ela fica com as imagens negativas, né? Ou sendo zero. E isso caracteriza que ela é decrescente. Né? Então, essa função aqui, só para a gente fechar aqui a nossa discussão, né? A gente não tem ideia de como é que ela é o gráfico dela. A gente não tem ideia, assim, a priori, não tem ideia de como é o gráfico dela, mas a gente tem a ideia disso, né? Que à direita aqui a minha função vai crescer, né? Não sei como aqui, e por outro lado aqui ela vai decrescer. Então ela tem esse comportamento, não necessariamente de parábola, mas é isso, esse é mais ou menos a ideia para essa função. Tá? Também não estou dizendo que vai dar zero essa imagem. Só estou dizendo, bom, enfim, deixa eu só ajeitar então essa. Né? Então aqui ela cresce, sei lá, e aqui ela decresce. É isso que eu sei, né? Que aqui as derivadas estão positivas, né? À direita, nesse intervalo, e nesse intervalo as derivadas estão negativas. Ele já botou a função, né? Deixa eu colocar aqui. Bom, gente, eu estou vendo aqui pelo horário, a gente passou um pouco, tá? Vou só exibir isso aqui. Porque aqui ela já exibe tudo. Exibe gráfico também está aqui. Então é isso mesmo, ó. À direita de raiz de um terço, né? A minha função ela cresce e à esquerda ela decresce, né? Ela é decrescente. Bom, e é isso. Tá? A gente devagarinho a gente vai investigando esses fatos. Tá? Na próxima aula a gente vai ver a derivada segunda, né, que já me dá de uma maneira direta. O ponto é tá aqui, ó, a primeira coordenada é raiz de cúbica de um terço.
Na verdade, é nesse ponto aí que a derivada dá zero. Então, pela maneira que a gente vem escrevendo, ele está nos dois, tá? Esse ponto raiz de 1/3, ele está no intervalo que ela decresce, né? E está no intervalo que ela cresce. Na verdade, ele é o divisor de águas, né? Mas aí, pela definição, né, que a gente viu, como aqui tem igual, né, ele acaba incluindo, a gente acaba incluindo no intervalo de crescimento e decrescimento, né, os extremantes também estão aqui inclusos. E é isso. Então, próxima aula a gente vai investigar a ideia da derivada segunda e da derivada terceira. E pronto. Aí, baseado nessas três derivadas, a gente já vai ter tudo. E, consequentemente, a gente vai estudar a ideia do gráfico, né, que é os extremantes, né, propriamente dito, né, ver pontos de... Indiretamente, a gente vai acabar revisando tudo, né? Assim, vendo domínio, vendo limite, vendo derivada, fazendo gráfico e depois a gente parte para os exercícios. Bom, é isso. Hoje eu também foi um dia que eu acabei falando demais, mas vou só encerrar aqui. Quem tem dúvida pode ficar à vontade. Tá? E quem não tem, está liberado por hoje, até quarta-feira. Boa noite para vocês, tá?